Opa, e aí, beleza? Pessoal, fui comprar um processador, né? Pra poder, tipo assim, meu PC tá meio ruim, então tá muito difícil de produzir vídeos e também tá o negócio da faculdade. Então tem que. É muito difícil, cara, muito difícil mesmo. Beleza, eu decidi abrir o AliExpress e falar assim, mano, tá tendo uma propaganda, tá tendo uma promoção lá. Quando eu fui abrir, cara, quando eu fui abrir, porra, mano, literalmente eu levantei a mão, tava sendo assaltado ali já, praticamente no AliExpress. Pô, esse imposto, mano, tá muito brutal, velho, tá muito brutal, tá foda, velho. O governo tá mexendo com a gente. Aí por isso que eu até decidi fazer esse top 5 aqui, pô, tô sendo levado ao extremo. Quem não gosta daquele manual onde o protagonista ele tem um propósito de vida, um propósito até macabro ou até brutal, né? Aonde ele teve que passar pelo extremo para chegar àquilo, né? Talento comendo mágico. Quando os humanos finalmente subjugaram os demônios, o poder do reino foi dividido em 4 forças. A primeira foi a família Leão Dourado, que era aqueles que detêm o ápice da espada. E também existia a Aliança Protestante, que são os membros que carregam as vozes do povo rezando para manter as suas crenças. E a terceira era o Escritório de Impersão, que eram os guardas reais que protegiam a sua majestade, investigando em seu nome e eliminando em seu nome. E por fim, existe aqueles que lideram o mundo mágico por mais de 1000 anos, a Torre Mágica. Das 4 forças, eles são os únicos que têm o poder de não obedecer ao Império. Tudo graças à família Melvingen, que desde que o mundo foi criado, eles travaram milhares de batalhas contra os demônios. Mesmo nesse dia de paz, guerras são travadas nas sombras. E uma delas foi há 30 anos atrás, onde aquela batalha levou o pai e a mãe de Eric Melvingen. Aqueles que antes serviam a sua família, após a morte dos seus pais, foram embora deixando Eric e a sua irmã. E Eric jurou que levaria o nome da sua família de novo à glória. Mas Eric nasceu com um bloqueio de mana, que impedia ele de usar magia. Mesmo ele se esforçando nos estudos, isso ainda não era o suficiente. Eric estava na academia que foi formada em memória do progenitor da família Melvingen. Agora todos riam dele por ele ser uma desonra para sua família, que era amada pela mana. Mesmo ele sendo muito inteligente, ele seria expulso da academia, já que quem não pode ser mago não pode ficar naquela academia. Ele só não foi expulso antes porque ele era da família progenitora. Só que nesse dia sombrio, ele teria mais uma chance. Um amigo dele, que agora era o seu tutor, veio trazer notícias para o Eric. Ele achou uma tumba de um dragão. Caso ele confirmasse que ali realmente residia um dragão, Eric poderia usar esse utensílio para poder mostrar o seu valor para a torre. E com isso ele não seria expulso. Sem pensar 2 vezes, ambos foram até essa tumba. Eric ele não podia usar magia. Então ele focou em conhecimento. E com esse conhecimento ele conseguiu achar o local que a tumba estava escondido. E depois de desvendar os segredos daquela porta, eles conseguiram entrar. Aquela tumba tinha muitas armadilhas, e uma delas foi ativada por os estudantes que foram mandados pelo diretor para matar Eric, já que matando ele, a sua família perderia totalmente a força na Torre Mágica. Só que nessa tentativa de matar Eric, acabou ativando uma armadilha, que libertou o Rei Dragão. E Eric, temendo a vida do seu melhor amigo, ele decidiu tirar ele de lá, já que o segredo para sair daquela tumba era deixar um sacrifício. Mas Eric ele não queria morrer, então ele sabia que talvez se ele conseguisse tirar a lança da pessoa que matou aquele monstro, poderia fazer ele voltar a ter o seu sono eterno. Só que quando Eric tirou a lança, ele foi mandado para outro mundo. Aquela tumba na verdade era uma armadilha feita pelo primeiro pecado, Mephisto. Na verdade, aquele que tirasse aquela lança seria o seu novo receptáculo. Se fosse qualquer outra pessoa, talvez esse demônio conseguiria possuir. Mas Eric ele não queria deixar sua vingança de lado. Daqueles que abandonaram a sua família, que quando seus pais morreram, dando sua vida em combate, abandonaram eles. Ele queria dar um jeito de mostrar para essas pessoas que deixou ele e a sua irmã à mercê da sorte, que agora ele teria poder para conseguir reativar o nome da sua família. E com essa motivação, Eric conseguiu desvendar o segredo da sua família. Na verdade, o poder da sua família era baseado em devorar demônios. Depois de conseguir devorar o Mephisto e absorver o coração de dragão, Eric conseguiu finalmente libertar o seu corpo do bloqueio mágico. E agora ele poderia iniciar sua jornada de vingança contra todos que ousaram machucar ele e a sua irmã na infância. Mas antes ele precisava recuperar o seu poder, já que ele só tinha conhecimento e lhe faltava ainda poder. O lutador sem habilidade. O mundo é um lugar desigual, até que ele ainda ficou pior. 5 anos atrás, sem nenhum motivo aparente, os humanos começaram a despertar poderes. Isso fez com que o mundo virasse de ponta cabeça. Aparentemente, não existiam monstros na Terra para que essas pessoas utilizassem os seus poderes. Então, as pessoas que despertavam começaram a entrar em esportes de lutas. Foi assim que foi criado a Liga DK, onde os despertados participavam. As pessoas já não queriam mais assistir o MMA com pessoas comuns, já que perto da Liga DK, o MMA com pessoas normais era muito chato. Seiyon queria muito fazer com que as pessoas voltassem a curtir o MMA. Por isso ela decidiu usar uma carta na manga, o Wang, alguém que era campeão do MMA. Ele era capaz de enfrentar quem seja, mas tinha um porém. Wang foi banido permanentemente dos torneios, já que ele tinha um jeito bem peculiar de tratar os seus oponentes.
E ele era alguém muito desprezível perante o público, já que o Wang estava cagando como que ele iria ganhar a luta. Ele só queria ganhar. Só que Seung, que sempre botou fé em Wang, por esse motivo, ela decidiu convidá-lo para essa jornada. Como os torneios de MMA com pessoas normais estavam sendo extintos, eles precisavam criar um show de estreia para começar de novo esses torneios. Só que as pessoas estavam tacando foda-se para o MMA com pessoas normais. Foi aí que o Wang, ele perguntou para Seung, e se ela armasse uma luta de estreia com um despertado? Só para apresentação, é claro. Lógico, isso era uma sentença de morte. Só que Seung estava muito desesperada para tentar levar de novo o MMA à sua glória. Então ela acabou concordando com essa sentença de morte. O Wang e Seung foram até uma academia de despertados para pedir que o treinador deles arrumasse alguém ali para um show de exibição. Lógico, o treinador daquela academia não concordou com aquilo, já que quando uma pessoa desperta, ela não só ganha poderes, mas toda sua capacidade física são aprimoradas. O Wang percebeu que a conversa normal não iria funcionar. Então ele acabou resolvendo provocar o treinador, mas infelizmente o Wang não arrancou nada dele. Bem, era isso que Seung pensava. Após ela fazer o Wang voltar para o escritório sozinha, ela foi tentar ter uma conversa com o treinador mais tranquila, só que sem nenhum motivo ele começou a agredi-la. Se o Wang não tivesse sacado aquele treinador desde o começo, Seung teria morrido. O Wang, como ele era um lutador muito arrogante, e uma coisa ele sabe muito bem, os lutadores que são despertados, eles são muito mais arrogantes do que os lutadores que não são despertados. Eles não temem nada, só que fingem ser bonzinhos, sabe? O Wang, ele viu a verdadeira face daquele treinador, naquele momento que eles entraram lá dentro. Depois de uma batalha emocionante contra aquele despertado, o Wang venceu, assim lançando na internet a sua vitória sobre aquele despertado. E ele falou que ele não tinha medo de nenhum despertado. Então ele resolveu desafiar todos os despertados, e atacando o ego deles, chamando eles de covarde. O caminho para a sobrevivência. A civilização evoluiu a ponto da moral humana ser jogada no lixo. Agora os ricos, eles querem se divertir com os menos afortunados, os forçando a jogar um jogo de sobrevivência. Para aqueles que ganham esse jogo, eles podem melhorar um pouco a sua vida. Mas para isso acontecer, eles têm que sobreviver a esse jogo fatal. Julia se lembra do seu passado quando ela participou desse jogo macabro. Mas todas as pessoas que assistiram esse evento, eles se sentiam felizes. Mas todas as vezes que ela assiste esse evento, que foi feliz para as pessoas que assistiram, porém para ela foi a sua maior dor. Por sorte do destino, Julia conheceu Victor, que era o seu marido, e agora ambos residem nas periferias, vivendo com o básico, mas eles eram muito felizes. Ao anoitecer, Victor acorda por causa do barulho da tropa de expedição. As pessoas das periferias são vistas para os ricos como pragas, que precisam ser exterminadas. Muitas dessas vistorias, na verdade, são uma forma de eliminar as pessoas inocentes, por pura diversão. Temendo pela vida da sua esposa, Victor resolveu levá-la até a casa do irmão dela. Só que com o choque que Victor vai lembrar pelo resto da sua vida, eles acabaram sendo descobertos por um dos robôs daquela patrulha. Victor, antes de conhecer Julia, ele era um revolucionário, que são pessoas que geralmente lutam contra o governo, mas por ela ele acabou largando essa vida para viver ao lado da mulher que ele tanto amava. E como ele era procurado, ele acabou sendo reconhecido. E temendo pela vida de Julia, Victor fingiu que não a conhecia, até dando a entender que ele meio que fez ela de refém. Mas aqueles carniceiros, mesmo sabendo que Julia não era uma ameaça para eles, resolveram tirar a vida dela. Victor, em seu desespero para salvar sua esposa, ele foi atingido no peito pela bala que matou sua esposa. E como Victor iria morrer por causa da sua hemorragia, eles deixaram ele lá para ter uma morte lenta e dolorosa. Antes dos seus olhos fecharem, Victor contou e viu aquelas 6 pessoas que ele iria amaldiçoar pelo resto da sua vida. Victor, ele acabou sendo salvo pelo irmão da sua esposa, e ele prometeu que ele iria vingá-la. E ele deixou seu passado para trás, e agora ele terá que voltar a matar para vingar sua esposa. Ver o rosto do assassino que matou sua esposa na TV trouxe para ele uma fúria que ele jamais sentia há anos. E Victor pediu em seu pensamento para sua esposa virar o rosto no céu, para que ela não possa ver ele virando aquele monstro que irá vingá-la. Victor sabe que a única forma dele se igualar àquelas pessoas é ele entrando no jogo de sobrevivência, para que ele possa ganhar fama, poder e conseguir vingar a sua esposa com suas próprias mãos, e no fim poder descansar ao lado dela. Começando no novo mundo com gente primitivas. Esse foi um dia cheio de surpresas para Shen Li. Primeiro ele acordou num lugar estranho com pessoas estranhas. Aquelas pessoas eram muito loucas, até que apareceu uma tela de sistema para ele dizendo que ele precisava sobreviver. Vendo essa tela de sistema, ele se recobrou do que aconteceu mais cedo. Shen, ele se lembrou, ele era um guarda-costa e ele estava acompanhando a sua cliente. Só que após ele cochilar, ele acabou acordando nesse mundo. Quando ele acordou, apareceram várias pessoas estranhas perto dele. Essas pessoas estavam falando uma língua estranha. E apareceu uma telesistema para ele dizendo que ele precisava sobreviver a desses homens primitivos por 12 horas. No começo ele achou que aquilo ali seria brincadeira de criança, já que ele era um corredor. Mas aqueles primitivos começaram a lançar lanças nele. Isso fez com que ele acabasse se descuidando e acabando sendo nocauteado por um deles. Graças a esse tempo que ele ficou desacordado, a sua missão foi concluída. Isso deu para ele algumas vantagens. Agora ele poderia evoluir.
E a sua primeira evolução foi uma habilidade na qual ele poderia falar qualquer língua. Então agora ele poderia entender os primitivos. Ele também ganhou uma habilidade de terreno, que faz marcações até os limites onde ele puder ir. Então ele vai conseguir meio que mapear aquele lugar. E na sorte ele ganhou um machado também, que veio junto com o seu inventário. E ele poderia também evoluir seu corpo, né, fisicamente e mentalmente. Após terminar essa missão, ele já recebeu outra missão, que era domar os primitivos. Como ele era do mundo moderno, ele tentou passar uma conversa mais coesa para eles. Mas aqueles primitivos não entenderam nada, eles só queriam ir na base da força. Shen até tentou lutar com o líder deles, só que os primitivos eram espertos demais. E assim que o líder começou a cair, eles decidiram atacar em grupo. Tudo que Shen pôde fazer era vazar daquele lugar. Depois de quase morrer, ele pensou que os primitivos finalmente tinham desistido dele. Mas na verdade, uma espécie de leopardo desconhecido apareceu e tentou devorá-lo. Lógico, depois de se livrar dos primitivos, ele não queria ter aquele fim trágico, fazendo com que Shen literalmente lutasse pela sua vida. E depois de uma perseguição implacável daquele leopardo, Shen finalmente conseguiu se livrar dele também. Então ele decidiu usar isso ao seu favor, fingindo que ele era o fodão para os primitivos, para que eles vissem nele como um protetor. Como ele era muito bom de lábia, os primitivos acreditaram na sua mentira, e ele conseguiu concluir sua missão. E os primitivos o nomearam como líder da tribo, já que acharam que ele era o mais forte de todos. Shen, ele pensa, se ele concluir todas as missões daquele mundo, talvez ele poderá retornar para o seu mundo, antes que ele morra nessa selva sem lei. A retaliação do filho. A escola era para ser um lugar livre dos males do mundo, mas a escola que é um lugar cruel, onde só os fortes que sobrevivem. Um grupo de valentões estavam usando as suas capacidades físicas para judiar de alguém mais fraco que eles. Uma presa fácil seria aquela presa que não tem família e que é invisível perante a sociedade. E eles acharam um nerd para judiar até a última gota. Mas como todos os valentões são burros, eles foram muito gananciosos em suas escolhas. Eles queriam achar outro nerd para judiar. O jeito mais fácil de você lidar com valentões é você ser pior que eles. Se eles não tivessem atrapalhado os estudos de Pildo, talvez, só talvez ele deixasse essa passar. Depois de arrancar o olho daquele valentão imundo, por um motivo bem simples, eles estavam falando muito alto. Por alguma conexão, aquele evento não afetou o futuro de Pildo. Ele conseguiu se formar e virar um promotor, e ele era um ótimo promotor. E ele estava trabalhando em um caso bem grande. Os referentes daquele caso era o grupo Sinual, um grupo simples de agiotagem. Só que na verdade, clara, as vítimas que faziam empréstimos, elas teriam que repor o dinheiro, a qualquer custo. O grupo CNOA era mestre nisso. Eles surgiram do nada e dominaram tudo. Até os gangsters daquelas áreas eram subordinados deles agora. Eles dominavam tudo com um punho de ferro. A pergunta era bem clara, como é que eles cometiam assassinatos, roubos e faziam vários tipos de atrocidades sem ser notados? Eram tudo graças a um homem, Kang Yudo. Após Pildo falar esse nome, todos ali na sala de investigação ficaram atordoados, já que Kang Yudo estava disputando a presidência do país. O superior de Pildo pediu para todos saírem da sala menos ele. Esse tipo de situação do seu superior fez ele se lembrar da sua mãe mais cedo. Antes de apresentar o caso, a sua mãe implorou para que ele não apresentasse esse caso. E suas suspeitas foram respondidas quando seu superior resolveu fechar o caso, dizendo que eles poderiam sofrer algum tipo de retaliação se aquilo ali fosse mentira, né? Claro. E nesse dia, Pildo perdeu tanto o seu caso quanto a sua mãe. Ele recebeu uma ligação logo depois, dizendo que sua mãe cometeu suicídio. Todos diziam que a sua mãe atentou contra a própria vida. Ele foi direto ao necrotério. O corpo da sua mãe tinha muitas lesões. Para alguém que queria cometer suicídio, aquilo era muito suspeito. Depois de 3 dias de investigação, Pildo resolveu ir até o funeral da sua mãe para se despedir dela. Pildo não queria derrubar o grupo Senua por causa que ele amava o seu trabalho. Na verdade, ele conhecia aquele grupo de cabo a rabo, já que o dono daquele grupo era o seu pai, próximo candidato à presidência, Kang Yudo. Ele que foi o mandante do homicídio da sua mãe, para dar um recado a Pildo. Em meio àquele combate, Pildo se lembra um pouco do seu passado, onde o seu pai forçava ele e os seus irmãos a lutar com cachorros. Os 3 irmãos de Pildo eram cruéis, mas ele era o pior de todos. E a sua mãe viu a crueldade dele, então ela pegou ele e fugiu com ele. E agora, eles tiraram a única coisa que impedia, que supria a vontade de matar de Pildo. E ele vai caçar um por um envolvidos na morte da sua mãe. Que Deus me perdoe, mas eu vou matar meu pai, meus irmãos e todos aqueles que estiverem envolvidos nisso, mesmo que seja os meus conhecidos.